Olá, pessoal. Estamos reunidos aqui mais uma vez para nós iniciarmos o 9º episódio do Safe Foodcast. Hoje nós vamos tratar do tema preparação das demonstrações contábeis financeiras padronizadas dos clubes de futebol. O que esperar em 30 de abril de 2025? Hoje são exatamente dia 25 de abril de 2025 e estamos há mais ou menos uma semana do prazo, que nós chamamos de deadline, das publicações das demonstrações contábeis dos clubes de futebol. Hoje nós entramos, por curiosidade, em alguns sites, né, no dia 25, alguns clubes já fizeram a sua divulgação e outros ainda estão esperando esse dia 30. Né? Mas aí você pode se perguntar, por que dia 30? O que é uma demonstração financeira? O que é de importante numa demonstração financeira padronizada? E por que os clubes de futebol têm que fazer essa publicação? Né? Como qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer negócio, o clube de futebol, seja no formato de associação ou de sociedade anônima ou de clube-empresa, eles têm uma certa responsabilidade. Eu não vou tratar isso como uma obrigatoriedade, tá? Mas como uma responsabilidade de divulgar os atos administrativos relacionados ao ano anterior, o que nós, em contabilidade, chamamos de exercício anterior. Então, em 30 de abril de 2025, os clubes publicam as suas demonstrações financeiras, juntamente com as notas explicativas, relatório de auditoria, relatório de administração, algumas têm, outras não, e eles publicam para que a sociedade enxergue o resultado desses atos relacionados ao exercício anterior, ao ano de 2024. Aqui na contabilidade, esses documentos são de extrema importância para nós, que estudamos os clubes, que estudamos as empresas, que estudamos os negócios, e essas informações podem parecer para muitos apenas números, mas para nós são informações. E toda informação ela é relevante para efeitos de tomada de decisão de qualquer natureza. Tá? No nosso caso, nos clubes de futebol no Brasil, tá, a grande maioria dos clubes são entidades associativas. Né? Como uma entidade associativa, ele não tem, entre aspas, tá? Eu coloco bem entre aspas, essa obrigatoriedade de divulgação dessas demonstrações financeiras padronizadas. Mas eles têm uma responsabilidade com o torcedor, com a gestão do clube, com a sociedade de uma forma em geral, porque no caso do Brasil, isso aí vai ser motivo da nossa discussão também, no nosso caso, a gente não tem o futebol como uma atividade econômica regulada, em que existe um órgão que obriga essas entidades a reportar essas informações. Tá? Então, o que esperar desse 30 de abril? O que a nossa mesa aqui está composta, cada um vai se apresentar, nós temos os participantes aqui hoje também do podcast, eles vão se apresentar, cada um deles. O que esperar? Tem alguém aqui da administração, da economia? Não, nós temos no extensionistas da Faculdade de Economia e da Faculdade de Administração, participando mas não vieram hoje, participando do grupo de pesquisa do Safe. Né? Mas hoje nós temos aqui alunos do curso de Ciências Contábeis, um aluno do doutorado, e eu aqui enquanto professora. Né? Então, nós vamos tratar do que nós, futuros contadores, vocês futuros contadores, como contadores e como torcedores dos clubes a qual gostam de torcer, então, o que vocês esperam dessas demonstrações? Tá? E aí nós vamos começar e vamos tratar desses assuntos e mostrando o que nós encontramos hoje de mais bizarro nas demonstrações financeiras que pesquisamos, tá bom? Então, vai se apresentando primeiro, João, tá? Fala um pouquinho de você e fala por que você espera. O que você espera do Vasco da Gama? Não é muita do coisa. Grande clube de regatas Vasco da Gama, que está subindo a colina e ponto para...
Rapaz, se ele fizer o mínimo, já tá bom para mim. Mas, meu nome é João Vitor, eu estou aqui no Ceifute há um tempo já, sou estudante da graduação de Ciências Você Contábeis. é um dos fundadores do Ceifute junto comigo. Com certeza. Né? Fala isso também, que é importante. Só há um tempo já temos artigos publicados, inclusive, né, no Ceifute, assim como os meus colegas aqui na mesa. Bem, primeiramente eu vou propor um exercício. Abra aí o site do seu clube, da transparência do seu clube, clube que você mais gosta, e verifique o nível de evidenciação contábil que ele tem. Eu fiz esse estudo recentemente, se você parar para perceber, quanto menor a série, menor o nível de divulgação contábil que esse clube tem. Então, ainda mais se ele fica constantemente caindo de série, né? Indo da série A para a série B, para a série C. Então, temos clubes hoje, inclusive da série B, que não tem nenhum tipo de divulgação no seu site, na transparência. Então, você percebe, e ainda mais, né, acrescendo o que eu acabei de comentar, não existe uma padronização. É algo completamente arbitrário, baseado na gestão do clube. Então, tem clubes que a gente tem lá a DRE no site da transparência, tem o balanço, e tem outros que não tem nada, tem outros que só tem o relatório de administração. Então, o que eu espero, assim, sinceramente, é que pelo menos tenha uma padronização, né, dos relatórios que vão ser divulgados, assim, dentro da gestão. Isso não só para a gestão do clube, mas para o próprio torcedor que espera resultado do clube, não só desportivamente falando, mas financeiramente também. Então, eu espero, assim, eu sei que isso não vai acontecer, né, agora, demais eu querer isso, mas... Mas assim, o objetivo do Ceifute, desde que a gente sonhou ele lá atrás, é que um dia isso aconteça. Sim, nem que seja de uma forma meio que forçada, Sim. né? Isso aqui, nossas reuniões, nossas discussões, gere nesses clubes esse tipo de atenção. Exatamente, o propósito é justamente esse. Mas, pelo menos assim, agora, que eu espero, que eu acho completamente palpável, é que pelo menos os clubes da Série A, que estão envolvidos diretamente no cenário nacional, disputando competição internacional a todo momento, inclusive mundial de clubes agora, que pelo menos esses clubes que estão mais ativamente no cenário, que eles todos eles pelo menos publiquem de modo adequado todas as demonstrações que a gente espera que ele publique, né? Então, eu imagino que, por enquanto, é esse cenário que eu tenho esperado, né? Que eu acredito ser o mais provável de acontecer. Fala, Matheus, se apresente. Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Matheus, como todo mundo já sabe. Também tem escritos artigos pelo Ceifute, então escrevi uma parceria com um amigo aqui do lado. E a gente espera que a informação seja a melhor possível, mas a gente sabe que não vai acontecer, bem na linha que o amigo João Vitor falou. Tem alguns clubes que fazem de um jeito, outros clubes fazem de outro. Muito passa pelo que você falou, professor, falta de uma regulação dizendo que tem que ser dessa forma. E é basicamente isso, não tem muito. Ou seja, você não espera nada. Vamos lá. Porque assim, porque não tem muito o que esperar de diferente desse sentido. Porque quem faz a coisa de forma mais transparente, quem publica as demonstrações de forma mais transparente, são os clubes que têm melhor governança, melhor situação financeira, melhor administração, e isso aí é chovendo molhado. Flamengo, Palmeiras, e tem outros clubes que são totalmente no escuro, como o caso do Red Bull Bragantino, a gente vai falar isso posteriormente, que a gente sabe que não vai mudar muito essa situação. Então, não tem muito o que esperar de diferente nesse sentido. Eu acredito que esse ano não vai ser muito diferente nesse sentido. E eu espero também uma coisa que é bom que eles apresentem diretamente no dia 30/4. Teve o Clube da Série ano passado que apresentou em agosto de 2023. Foi agosto de 2024 as publicações de 2023. Então, acho que apresentando o prazo... Pode dizer quem foi o acusado? Foi o Vasco Associativo mesmo. Oh, meu Deus. Agosto, setembro de 2023. E esse ano a perspectiva também é meio assim. Por aí. Ai, meu Deus, triste. Eu espero que... A diretoria do Vasco é meio obscura nesse sentido, então assim, eu não meio sei completo. Alarma ainda mais a necessidade de uma transparência na gestão. Né? Eu me lembro, eu andei olhando, eu peguei um artigo para a gente tratar que foi publicado em 2013 por alguns estudantes lá do Sul, Santa Catarina, olhando as demonstrações contábeis, porque naquele ano saiu uma norma, uma ITG, né, que era até bem interessante, né, na época, falando bem completa até,
E ele pegou os clubes da primeira série do Campeonato Catarinense e comparou com o nível de publicação e comparou com os clubes da Série A do mesmo ano no artigo. Então, naquela época, em 2013, o melhor clube que publicava informações no maior nível de divulgação era do São Paulo. Era o melhor balanço que a gente tinha para olhar, para pegar as informações, né? E o Flamengo ficava lá no rodapé, né? Estou falando do meu clube. E os clubes do Campeonato Catarinense eram razoáveis. O Figueirense está na lista, o Avaí, né? Vários, inclusive um dos membros que vai estar no Enampad esse ano, falando só do setor de futebol, ele é contador do Avaí e é doutor também, é do Conselho Fiscal, Fábio, né? Inclusive, já adianto que o Avaí publicou 2024, tá? Publicou? Legal, então. Então, eles estavam lá naquele nível bem legal de informação, de divulgação, mas os clubes da Série A daquele ano, que foi referência 2013 e referência 2012, estavam muito abaixo do nível de informação, né? Então, a norma saiu, então ele quis olhar, o que está acontecendo? Né? Beleza. Esse ano, de uns anos para cá, esse comportamento mudou, né, dos clubes da Série A, que se mantém na Série A, e eu creio que, e a gente pode discutir isso depois também, a referência do Flamengo veio trazendo junto com ele, né, a questão de gestão mais responsável, econômica, financeira, veio trazendo outros clubes junto, na tentativa de ter um resultado esportivo tão grande quanto o Flamengo, e essa tentativa de ter um resultado esportivo veio buscando, como consequência, uma melhora razoável nessas demonstrações, né? Então, vamos ouvir o que o João Brum espera dessas demonstrações nesse período agora de 2024. Relatório de 24, publicado agora em 25. Também sou um dos fundadores do Seifut lá em 2022. Nós começamos a discutir o Seifut em 22. Que período. E começamos as atividades em 2023. Mas a expectativa não é muito grande, não. É mais de meio, eu acho. Vai ser Flamengo fazendo um relatório de 50 páginas. 84. 50 páginas está do Palmeiras, mais ou menos. Palmeiras, e aí a gente vê o resto sobre o resto. Um exemplo, não querendo falar do nosso livro português, mas o balanço da SAF do Botafogo é uma folha, não tem pauta, não tem símbolo. Isso foi desse ano ou do ano passado? Já olhou desse ano? Já saiu? Já saiu, Gabriela? Desse ano não saiu ainda não. Vamos procurar. Temos um confronto. Vamos lá. Eu espero mais do meio. Alguns melhores, mas acho que não vai mudar muita coisa. Mas uma coisa que não falou que eu achei interessante é que ele falou, né, do nível do time, quanto pior classificado em questão de série, campeonato, pior o valor, pior a classificação. Mas isso vai até da própria lei, da nova lei geral do esporte. Sim. André. E permite que os clubes façam dessa forma. Ela não obriga que você publique suas demonstrações. Ela fala, os clubes de futebol, os clubes esportivos têm que publicar regularmente os seus balanços, nem demonstrações, seus balanços financeiros. Regularmente não quer dizer que é todo ano, não quer dizer que você vai estar lá bonitinho. Regularmente você tem que publicar em algum momento. E ela também diz que os clubes de pequeno porte não são obrigados a publicar. E aí a gente entra nessa questão do que é considerado pequeno porte e o que
o que é o grande porte que tem que ser bom, o que é o pequeno porte que não precisa ser bom, o que nem precisa publicar. Então, um time de Série D, ele pode ser considerado de pequeno porte e nem fazer uma publicação. Mas você vai ver o time de Série D é o Figueirense. O Figueirense é um time grande, é um time importante, é um time com história. Mas ele não é obrigado a fazer um time com torcida e com publicação. estádio. Exato. Perfeito. É um time que tem um poder, mas ele não tem essa obrigação. E aí a gente já vê que a própria lei, né, no sentido federativo mesmo, da nação como um todo, não obriga que os clubes, que as entidades esportivas, associativas, sejam obrigadas a se preocupar de verdade com a questão administrativa financeira. Porque se você não é obrigado a publicar, você pode fazer de qualquer jeito. Porque ninguém vai estar vendo. Você só faz o que você quer ali, ninguém viu, e tudo certo. Agora, quando a lei da SAF vem e obriga os clubes que são SAF a publicar, o mínimo que seja, elas já começam a ter que se adequar ao mínimo da norma possível. Eu vou um pouquinho antes. Isso começou na Profut. Sim. Eu ia falar Então, desde o Profut, os clubes que aderiram a esse tipo ao Profut para efeitos de minimizar os efeitos das dívidas dele e equacionar, entrar nesse processo, eles são obrigados, sim, pela lei do Profut, a fazer essas publicações. Tá? Vocês aí, alguém concorda, discorda? Querem falar alguma coisa agora ou querem esperar um pouquinho? Um pouquinho da qualidade da informação contábil. O que eu espero dessas demonstrações contábeis, né? Eu espero, no mínimo, que tenha qualidade. E aí, a professora vai apresentar aqui 3 balanços importantes, eu acho que foram super bem escolhidos, porque a gente pode pensar de imediato o que é a qualidade da informação contábil. A qualidade da informação contábil pode ser, para mim, uma coisa, para o Bernardo outra, para a Gabriela outra, mas existem caminhos que o próprio CPC dá para o usuário para ele saber se aquela informação tem qualidade ou não. A gente, mesmo de forma indireta, quando a gente analisa o balanço, que você falou do Bragantino, né? O Bragantino ele oferece para o seu usuário, para o seu torcedor, 5 páginas de DFP. A gente tem o Palmeiras, que traz 38 páginas de DFP. A gente tem o Flamengo, como a professora Alessandra colocou, que traz 84 páginas. E aí, dentro da nossa análise crítica, será que quanto mais informação é maior qualidade? De cara, a gente sabe que um clube que oferece para o seu torcedor 5 páginas sem nota explicativa, isso aí é um ponto falho, porque para a gente, contador, o que é importante? A informação. Para você, pesquisador que está fazendo seu TCC, né? O que é importante para você? Informação. Se o Bragantino ele não te traz essa informação, que é importante para a gente analisar, ele não está cumprindo com o básico, que é o quê? A qualidade da informação contábil. E aí a gente entra de um outro cenário. Será que muita informação é informação de qualidade? Será que o Flamengo, divulgando 84 páginas de nota explicativa, é mais importante que o Palmeiras? 84 no total. Tem relatório de administração, demonstrações... Total, que aí traz o relatório de administração, traz nota explicativa, traz as políticas. E será que o Palmeiras, que tem 38, ele tem menos qualidade em relação ao Flamengo? Então, a gente começa a entrar num campo de entender o que é relevante, o que é representação fidedigna, que são as características fundamentais trazidas lá pelo CPC. Então, o que a gente espera, no mínimo, dos clubes? Né? Que tenha a qualidade da informação contábil. Isso é o mínimo. Se eles vão oferecer isso para o torcedor, para o usuário, aí são outros 500 mesmo. Muito bom você ter levantado essa bola da qualidade da informação, porque, eu vou pegar de exemplo ano passado, o que aconteceu com alguns clubes, por exemplo, da Liga Forte Futebol, que é o grupo que está tentando formar a liga, tal, enfim. Alguns clubes pegaram investimentos com investidores externos, que foram em torno de... Cada clube recebeu uma coisa, mas foi algo em torno de 200 milhões, mais ou menos, referente a adiantamento de receitas de 50 anos. Ou seja, pegaram garantia de 50 anos de receitas e ia dar 20% de receita anual como garantia durante 50 anos, para pegar essa verba. Alguns clubes contabilizaram isso como receita corrente dentro de 2023. Alguns contabilizaram isso como receita corrente de 2023. Outros clubes contabilizaram como
Contabilizar como receita ativo não circulante, tal, a receber em Como se 50 fosse uma anos. conta, adiantamento de receitas. Exatamente. Adiantamento de receita a ser recebido daqui a 50 anos. Então, não entrou como receita. Ou seja, alguns clubes colocaram como receita corrente do ano e alguns clubes não colocaram. Aí eu até levanto essa bola. Como classificar esse tipo de adiantamento de receita? Até levanto essa bola aqui, quem quiser falar, quem quiser raciocinar sobre isso. Tá? Receita é um tema relevante que a gente não tratou na disciplina, né? Nós vamos tratar sobre receita, né? É um tema relevante dentro das demonstrações. Por quê? A gente já falou isso em sala de aula com o pessoal aqui. Eu queria até fazer uma pesquisa rápida aqui no campus. Qual é o seu time? Eu torço pelo Avaí. Beleza, você torce pelo Avaí. E o que te importa saber o resultado do seu clube no ano anterior? Eu quero saber a receita. Interessa o resultado? Interessa saber se teve lucro, prejuízo? Então, a classificação dessa receita é uma antecipação, um reconhecimento da receita e as normas que eu vou destacar aqui depois, elas são muito claras quanto ao regime de reconhecimento. É o regime de competência. Para explicar para o público o que é o regime de competência. É o regime que estabelece a formação ou a construção dos relatórios financeiros padronizados de qualquer entidade, de qualquer natureza. E ele parte da premissa que os registros eles vão acontecer independente do recebimento ou não do fato que gera aquele registro, né? Então, antes da gente entender que uma receita de 60 anos pode ser tratada no resultado, no exercício que é o recebimento, a primeira pergunta que eu faço para vocês, meus alunos aí da disciplina. Qual é o fato gerador dessas receitas, qual é o fundamento dessas receitas? A gente primeiro, lembra que eu ensinei para vocês em teoria da contabilidade, a gente tem que entender o significado do fato. O que é o fato? Uma liga que tenta explorar receitas de TV, negociar, né? E a receita de TV pressupõe que a transmissão. Aconteceu a transmissão no ano que foi recebido? Não. Então, se a liga, né, está estudando, está se juntando para negociar as transmissões de futebol para 60 anos, o correto é, a partir do início do contrato, por 60 avos, a receita seja reconhecida no exercício que está sendo tratado. É uma receita recorrente, uma receita de transmissão, é uma das receitas mais relevantes dos clubes de futebol. Os clubes de pequeno número de torcida, que influenciam um pouco a receita do clube, com bilheteria, com match day, com outros tipos de receitas recorrentes, dependem muito dessa receita, né? E eles precisam dessa receita para que, pelo menos, eles consigam gerar. Agora, para os universitários, pergunta é contabilmente aceito se reconhecer essa receita de 60 anos pelo regime de caixa, porque ele recebeu 200 milhões e reconheceu pelo regime de caixa. Se ele reconheceu receita, ele reconheceu pelo regime de caixa. Quando o regime de se reconhecer receita ou preparar as demonstrações contábeis é o regime de competência. Vem para pegar o microfone, vem aqui. Boa noite. Boa noite, me chamo Douglas, sou estudante de contabilidade, estou cursando a disciplina de contabilidade desportiva. Nesse caso, não é feito dessa maneira nas empresas, e já que a contabilidade em si ele está puxando pelo CPC, ele deveria ser reconhecido
no caso, aquela competência daquele ano, e no balanço ele botava esse adiantamento do passivo numeroso, igual como está nas normas que ele foi emitido agora em 2024. Então, certo seria reconhecer o 1,60 como receita, né? Um de 60 avos, entrar 200 milhões no caixa, provavelmente, né? A receita referente àquele 1,60 entraria na receita, o restante num passivo, que seria uma obrigação que vai ser transferida para o resultado a cada exercício. E a partir do momento que começa a transmissão, né? Efetivamente. Exatamente. Porque... Exatamente. E isso torna até mais rigoroso, porque agora tem que cumprir com mais efetividade o CPC 47, que é o de receita, né? Se houve a conversão da norma recentemente, que agora integralmente é o CPC, os clubes agora vão ter que, de fato, informar como é que é o passo a passo para contabilizar a receita, e não simplesmente mais informar quais são as receitas, né? Entender como essas receitas são contabilizadas de acordo com o modelo proposto do CPC 47, que é a norma de receita. Deixa eu fazer um parêntese aqui para o pessoal que está ouvindo, que talvez não, que vai ouvir o podcast, que vai ver, vai assistir lá na frente. Os times de futebol, a gente, até um tempo atrás, até 2013, não existia um instrumento normativo, né? A contabilidade é uma ciência cuja base dela é a norma, é a normatização, tá? E para os times de futebol, até 2013, não existia nenhuma informação, nada que desse um norte para esses clubes prepararem as demonstrações contábeis. O Conselho Federal de Contabilidade publica a ITG 2002 e a ITG 2003. Tá? São duas normas que, no meu entendimento, foram boas, razoáveis, com alguns pequenos probleminhas pontuais, em termos conceituais também, que a norma tem um fundamento conceitual, então a gente precisa, qualquer norma tem, e a gente precisa que essas normas que venham ser publicadas, ser emitidas, elas tenham uma coerência conceitual para efeitos de auxiliar ou orientar as entidades de qualquer natureza a preparar as suas demonstrações contábeis. Então, essas normas, elas foram interessantes, só que elas foram, ao longo do tempo, modificando. Então, no início, existia uma previsão normativa de que todos os clubes, aqui na lista, tem uma lista aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês a NBCT 1013, né, que foi a resolução do CFC em 2004, foi a primeira norma que a gente tem aqui mais ou menos estabelecida, anterior a 2013. Ela tem o seguinte item, 10.13.1.1. Essa norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de registros contábeis de estruturação das demonstrações contábeis das entidades de futebol profissional e demais práticas desportivas profissionais, e aplica-se também às confederações, às federações, os clubes, as ligas, sindicatos, associações e entidades controladas, coligadas e outras que, direta ou indiretamente, estejam ligadas à exploração da atividade desportiva profissional. Então, aqui é o escopo da norma, a quem ela se aplica. Então, ela vem aqui falando dos registros e tal, alguns pequenos desvios assim, de conceito. O jogador de futebol, os direitos de contratos eram um ativo mobilizado na época, não era um intangível, e que ele era amortizado e não depreciado. Então, você percebe nitidamente que há alguns erros de conceito aqui em termos na norma, né? Mas ela, de alguma forma, ela fala, olha, os clubes, essa norma se aplica aos clubes, e os clubes têm que fazer isso, ok? Então, um iniciozinho, né? Eu sei que ao longo do tempo veio a ITG 2002, veio a ITG 2003, veio a OTG 2003 também, que eu olhando ela, gostei muito. E no ano passado, no ano retrasado, o Conselho publica a segunda revisão da ITG 2003 e anula tudo que existiu no passado. Então, quando o André fala, tem CPC, o que é CPC? O que é o nosso público? Não necessariamente contador. Então, a gente tem que deixar um pouco claro e esclarecido para ele o que é um CPC, o que é uma norma, né? Ao longo do tempo, o que foi construído, que tem
que eu acho que tem uma relevância em termos de pro time de futebol, pro setor, economia, se perdeu, se jogou no lixo. E aí, simplesmente tem uma norma hoje que anula. O que nós, contadores, precisamos olhar aqui é que, necessariamente, uma norma precisa revogar outra. Você vai encontrar CPCs que revogam outros CPCs, outras revisões? Sim. Mas você vai encontrar revisões atualizadas que fazem ajustes. Então, se perdeu um material rico, de histórico, porque ela anula tudo isso. Quando ela anula tudo que já foi construído, parte do pressuposto que a norma quer que tudo que está relacionado às entidades esportivas tenha como base normativa as normas emitidas pelo Comitê de Financiamento Contábil, deliberadas pela Comissão de Valores Imobiliários e ratificadas pelo Conselho Federal da Atividade. Todas as normas internacionais viram um CPC, como o André falou, o CPC 47 trata de receita, é um número. A NBCT, que é a norma de contabilidade 47, trata de receita, né? Tem a TNBC conceitual, que é igual à estrutura conceitual do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, a gente percebe claramente que essa norma, a revisão 2, fala o seguinte: os direitos que o clube tem com o jogador de futebol de base não pode ser reconhecido, ele vai para a despesa, a cessão temporária de jogadores por contrato vai ser tratada dessa forma, a cessão permanente dessa forma, e alguns aspectos pontuais que foram modificados na CNG 2003, revisão 2. Mas eu sou muito crítico com essa mudança radical, porque nesse contexto aqui, o que tinha sido construído, o que era positivo se perdeu, o que era negativo se perdeu junto, e os clubes hoje são obrigados, de qualquer tamanho, de qualquer natureza, de qualquer tipo de entidade, são obrigados a seguir as normas internacionais de contabilidade. E aí, como o André falou, é o CPC 47, é o CPC 04, intangível, é o CPC 9 de infantil, né? E assim, sucessivamente, tem uma lista imensa de normas que todas as entidades têm que seguir, né? E isso já gera um número significativo de informações que devem estar contidas na nota explicativa, porque, pelo menos, a política que a entidade adota tem que estar lá descrita. Tem que ser mostrado. Que tipo de coisa ela vai usar, que tipo de informação vai ser divulgada e qual é a base da preparação das demonstrações. Ok? Já aproveitando para complementar o ponto e fazendo um gancho também com o balanço apresentado as demonstrações, né, na verdade, apresentadas pelo Bragantino, que não tem, né, nota explicativa. A gente vê aqui... Faz o seguinte, André, bota aí para a gente a demonstração do Bragantino, por favor. Já aproveitando como o Matheus apresentou, né, essa receita, ele não teria como saber disso se isso não tivesse descrito em nota explicativa. Ou o quê? Essa informação das receitas não lançadas, né, dentro receitas do balanço adiantadas. não recorrente. Se isso não tivesse descrito, não sobre o Bragantino, sobre o Vasco da Gama ou qualquer outro clube que tivesse sido... Teria que estar na nota explicativa. Exatamente. Não teria como chegar essa informação. Só um instantinho. O André está mostrando aí para vocês no site, esse site é do Red Bull Bragantino, tá? Se você coloca no Google lá, torcedor do Bragantino, é assim que você vai procurar a demonstração financeira do seu clube, tá? Esse é o site principal da Red Bull Bragantino. Ele, como entidade, é uma limitada, ou seja, uma sociedade de cotas por responsabilidade limitada, tá? E lá no pé do site, mostra aí com o cursor, André, por favor, tem lá balanços. Esse link, em outros clubes, fica numa aba lá no início,
tratada como transparência. E lá vem todas as informações de orçamento, de relações, demonstrações trimestrais, demonstrações anuais. Tá? Vamos agora botar pingo nos is. Quem audita o Red Bull Bragantino é a BDO, né? E essa informação que eles estão publicando, que está disponível hoje, em 25 de abril de 2025, no site do Red Bull Bragantino sobre as demonstrações contábeis. O André vai fazer um scroll down aí das informações, vai mostrando, vai baixando aí. Só tem demonstração do balanço patrimonial, demonstração de resultado. Esse daí é uma DMPL ou DRA, eu não sei. E esse daí, Deve ser. fluxo de caixa, né? E são números, tá? Números. Acabou? Acabou. Se você clica nos 2 links, torcedor do Bragantino, você vai encontrar o mesmo documento, tá? Lá tem, se você olhar lá, tem dizendo que é auditado pela BDO e nos 2 links aparecem as mesmas informações. Ou seja, o que é isso aí que você está vendo? Isso aí é o relatório financeiro ou a demonstração financeira padronizada publicada pelo Red Bull com o ano de referência de 2024, com o ano de 2023 para efeitos de comparação, tá? E todos os principais relatórios que a norma que regula a apresentação das demonstrações contábeis exige como publicação mínima. E a nota explicativa, ela é parte integrante das demonstrações financeiras padronizadas. Se ela é parte integrante, ela precisa estar conseguinte, né, sei lá, a seguir das demonstrações, explicando uma série de coisas e explicando os números. Que número é esse? Por que ele está aí? Está dizendo aí, caixa, o André parou aí, ó, caixa e equivalente de caixa no início do exercício, 899. O que é isso? E do final do exercício, no final, um aumento de caixa lá, e equivalente de caixa de 1,354. O que é isso? Como chegou nisso? Como se chegou a isso? A que se refere esse valor? A nota explicativa vai destacar essa informação, abrir e apresentar. Como o Matheus levantou a bola, a receita de adiantamento, né, de 60 anos de receitas de transmissão da Liga Forte. Liga Forte. Foram reconhecidas em 2023, publicadas em 2024, como receita recorrente. Lá na nota explicativa de receita, deveria estar aberta essas informações, explicando por que eles entenderam que tinha que ser reconhecido dessa forma. Para que nós, a sociedade, os torcedores, possíveis investidores, que a gente não sabe. A gente sabe que tem uma série de empresas que... como é que chama aquilo? Que fica aqui. Patrocinam. Isso aqui. Que fica aqui, Foge né? a palavra. Sempre falta a palavra. Aí, por isso que eu tenho os universitários aqui, todos apoiando o trabalho. Patrocínio. Por que existe a receita de patrocínio? Não nunca, é o valor líquido. Da receita tem que estar. Mostra lá a receita, bota lá. Ajuda aí o André, João. Isso. Receita líquida, primeiro. Se a receita líquida tem uma receita bruta. Qual é a receita bruta? Para o clube, para os torcedores, né? Interessa. O clube faturou. Quando ele faturou, o Flamengo faturou em 2023 1,4 bi, em 24 caiu para 1,2 bi. Então foi faturamento. O que é o faturamento? Toda receita operacional bruta.
né? Então, se essa informação não está na nota explicativa, qual foi o faturamento bruto, qual foi o faturamento total do Red Bull Bragantino? Até você falando já me puxa a necessidade de mais informação, porque como é que foi composta essa receita? Pois é. E aí a gente entra no que o André falou sobre a qualidade. Se a gente pensar lá nos princípios contábeis, né, de comparabilidade e confiabilidade da informação, qual é a confiabilidade que a gente tem nesse dado que eles apresentam aqui? E como que a gente vai comparar? Tem nenhum relatório do auditor para a gente falar, não, o auditor falou que está certo, então está certo. Isso a gente só fala. Legal. Definitivamente são números. São números, E e o não pior de- informações. E o pior de tudo é que não tem uma consequência muito clara para isso. Tipo, ele faz e... O amigo ali está tentando falar agora. Daqui. Se apresente. Pessoal, Aqui, ó, naquela câmera ali. boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo Cardoso, sou estudante da disciplina de Contabilidade Esportiva e extensionista no SafeFootCast. A minha pergunta está relacionada diretamente ao ativo circulante do Bragantino, que tem uma coisa ali que me chama muita atenção. E muito voltada ao que o amigo agora acabou de falar de confiabilidade, né? Uhum. Porque quando você olha o balanço patrimonial do Bragantino, e principalmente olhando o ativo circulante ali, tem uma conta aqui em específico que me chama muita atenção, que ela é descrita somente como partes relacionadas. E quando ele fala sobre o quesito confiabilidade, né? Até que ponto isso pode ser usado só para inflar o resultado do ativo circulante deles e enfim. Vamos lá, bota lá, André, para a gente olhar. Não tem como a gente informar, porque sem a nota explicativa, quem sabe qual é a nota explicativa? A gente sabe que o Light vai ser outra. Salzburg vai ser outra. Tá, aí. Mas ele é controlador deles, ele não pode colocar aquilo lá. O direito deles, né? Das... E aí ali naquela conta ele vai ter, pode ter qualquer coisa. Desde um empréstimo que foi feito da Red Bull pro Bragantino ao empréstimo que o Bragantino fez pro Salzburg. Não pode ficar no balanço da controladora do Red Bull, né? Mas aqui pode estar. Pode ter qualquer coisa lá. O Márcio tinha que estar aqui para a gente discutir sobre isso, né? Mas não veio. Sinto muito, Márcio. Pega o microfone do... Você consegue botar aí, André, para a gente olhar esse balanço? O balanço do Red Bull. Sem pressa. Hoje não tem night para vocês, tá? Hoje não sextou. Noite é uma criança, são 7h40. Cadê? Aumenta aí um pouquinho para eu enxergar, porque eu sou uma pessoa prejudicada de visão. Lá no início, no balanço. Aumenta. Pode aumentar. Pode aumentar mais. É um valor significativo? Se você olhar, você vai ter tanto no ativo quanto no passivo. É o maior percentual, fazendo uma análise básica vertical, ele é simplesmente o maior valor do ativo circulante ou não circulante. Qual é? É quase 50%. Vem lá no não circulante. Quanto se refere a essas partes relacionadas? Também não é parte. É quase mais de 90%. Ou seja, isso pode ser usado, como o João falou, como você falou, para inflar realmente o ativo. A gente não sabe de onde que vem isso. Pode ser literalmente qualquer coisa. Infelizmente, né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Alguns de vocês querem comentar?
Carlos, você está coçando aí, eu sei que você quer falar alguma coisa. Pode falar. Posso Já. comentar só? Aham. Não, só tem uma coisinha que eu queria falar, porque a gente está vendo essa... 5 páginas, né? Ok. Não, é a DRA, tem 2 linhas. E também, por outro lado, também eu vou entrar de novo do que o Marcelo falou, tal, sobre também não adianta muita quantidade e pouca qualidade. Eu vi demonstrações contábeis, por exemplo, eu não sei se tem como botar aqui a do Vasco de 2023 de novo para pegar. A do Vasco, eu reparei aqui, são 82 páginas. A demonstração começa na página 34, porque mais da metade da demonstração é o sócio majoritário fazendo autopropaganda dele mesmo. Falando de avanços, etc. e tal. Fora as imagens, para encher espaço. Aí você tem relatório do auditor, carta da administração, depois de toda essa autopropaganda. A demonstração tem o quê? 30 páginas, mais ou menos. Junto com o nosso explicativo? Sim, não, tem as notas explicativas e tal. Eu até acho que a informação contábil é razoável, mas entra naquela questão que é muita quantidade e pouca qualidade. Eu acho. Demonstração 2023. Não, isso é da SAF mesmo. 77 é muito boa, né? Aí, cara. Vai levantar ponto polêmico agora, essa hora. Vai na página 34, por favor. Ó, só para vocês saberem aí no podcast, o Matheus é vascaíno. Ele não está aqui, ele está falando daquilo que ele entende perfeitamente. Começa aí. A demonstração começa aí, depois da metade do documento. Aham. Qual a página? 34. Que é Grantorn que audita, tá? Quem? Grantorn. Gran- Exatamente. Perdão. Já muda um pouco, né? Já mudou. É. Isso. Aí começa a demonstração propriamente dita. Do documento. Exatamente. Começa a demonstração. São 40 páginas. O cara é livre para fazer a Sim. self-promotion dele, livre, ué. mas é aquilo, né? Será que tem a qualidade que realmente precisa? Foi um ponto que a professora Alessandra colocou também na minha fala, a questão do relatório de administração, né? Ele pode colocar também os resultados que a empresa teve, isso faz parte do relatório de administração. A gente, como usuário, só tem que entender se esse relatório de administração não é apenas números ali de receita, e se não traz tanta informação. Se a gente olhar, por exemplo, a DFP do Palmeiras, ele traz lá um relatório de administração aceitável, ele traz o contexto econômico, ele traz lá um posicionamento do que a empresa pretende fazer ao longo dos anos. Então, assim, foi o que você colocou, né? Às vezes o relatório de administração, dentro dessas 34 páginas aí, é só Encheção de linguiça. Ele mais ludibrica informação relevante. informa o torcedor. Exatamente. O Palmeiras, por exemplo, eu tive a oportunidade de ler a DFP deles, eu achei bem interessante o relatório de administração que eles trouxeram, né? Achei bem assim, porque eles trouxeram algo a mais, né? Trouxe contexto econômico, trouxe o que eles pretendem fazer nos próximos anos. Então, isso é interessante para a gente. Pode colocar o Palmeiras para a gente olhar rapidamente. Como um clube, né, que está nos últimos 5 anos, pelo menos nos últimos 5 anos, circulando, participando dos grandes títulos, competições. Isso faz diferença. Oi? Isso faz uma grande diferença. Faz grande diferença. Ele vem passando, junto com o Flamengo, né, por um processo com uma diferença, que eu sei, que é uma crítica que eu faço, tá? Sempre críticas, no sentido de da gente começar a pensar quanto tempo o Palmeiras vai sustentar isso aí com base no patrocínio e no mecenato que ainda continua no Palmeiras e que é recorrente desde a época da Parmalat. Né? Então, o Palmeiras foi campeão naquela época, com um timaço, mecenato. Tá para sair, né? Agora a Crefisa tá para sair, né? Exatamente. Já saiu. Qual é a sustentabilidade econômico-financeira que o Palmeiras tem?
Por isso é que eles querem e eles brigam, né, que eu acho que depois, num outro podcast, a gente pode voltar a discutir sobre isso, sobre o reconhecimento de determinados ativos intangíveis, principalmente a categoria de base. Né? O que se baseia a sustentabilidade econômica e financeira do Palmeiras? Aconteceu com o Fluminense, que eram 2 tricolores presentes. A Unimed saiu. Hoje, a gente sabe nitidamente que o Fluminense precisa urgentemente de tratar da SAF. Mas a senhora acha que esse perigo ainda é iminente no Palmeiras? Sim, sim. A Leila, enquanto ela era só a investidora, ela tinha uma postura no Palmeiras. Quando ela se tornou presidente do clube, ela começou a ter uma atitude mais conservadora. Então, tudo que ela brigava lá com o Gagliotti, ela brigava como investidora e torcedora. Quando ela entra na figura da gestora, a investidora gestora, ela trouxe uma postura mais conservadora e se retraiu, né? E começou a trabalhar com futebol de base, começou a soltar. Mas eu acho que o fato de ter saído a Crefisa como patrocínio master e ter procurado algo mais rentável, um sinal positivo para só vai saber o efeito disso no ano que vem, desse ano, né? Quer dizer, porque era uma receita baixa para o tamanho do Palmeiras e para o que o Palmeiras fazia. Melhorou. Virou uma das 3 camisas mais valiosas do futebol brasileiro. Sem dúvida. Uhum. Até Então, porque a receita... Palmeiras tem uma receita muito grande com match day, tem uma receita muito grande com sócio-torcedor. Acho que é a maior receita de sócio-torcedor do Brasil. tudo bem É o que Palmeiras. gasta dinheiro com avião, mas deixa a Gabriela, que ela está se coçando aqui. Fala, Gabriela. Se apresenta primeiro. Sou graduanda de Ciências Contábeis e também sou extensionista e faço agora a matéria da Alessandra de Contabilidade das entidades esportivas. Como todo mundo sabe, eu sou botafoguense, né? Mas do meu pai, eu fui criada, assim, muito palmeirense. Então, o toque que vocês estão falando, eu concordo com o João. Que, assim, embora a Leila tenha trago um patrocínio muito grande, que você está falando que é um mecenato, se tornou uma das camisas, assim, entre as 5 maiores era menor em questão monetária, entendeu? E assim, ela explorava muito bem a camisa. Ela explorava a Crefisa bem na frente, a FAN, que é a outra empresa dela. Então, assim, ela explorava todo o uniforme do Palmeiras por um valor muito baixo do que o time vale e valeu nesses 5 anos. Então, essa postura de mudança mesmo de patrocínio, acho que foi importante, e acho que não foi nem da parte dela, não. É muita pressão da torcida. Entendeu? Porque era visível, como você mesmo falou. O Palmeiras sempre ou batia na trave ou estava ali no pódio, e ainda assim tinha uma camisa mais barata do que o Flamengo, o Vasco, entendeu? Então, era um ponto a ressaltar. E no caso mesmo da Leila, que você falou que quando ela veio a ser presidente, ela se tornou mais conservadora, eu acho que isso é muito bom. Porque enquanto você é investidor, enquanto você é torcedor, você está num nível mais de cobrança. Você quer ver os resultados do seu clube. Mas enquanto você é presidente, que bom que ela tomou a postura de gestão. Porque a gente teve outros presidentes muito apaixonados pelo clube, mas que deixaram dívidas e não tinha essa questão de governança mesmo, que é o que eu vejo na Leila. Assim. Tenho várias ressalvas dela, mas nesse aspecto eu acho que deu uma mudança muito grande no Palmeiras. Assim. Então não acredito que saia o patrocínio da Crefisa e o Palmeiras não possa deslanchar, até mesmo se trocar a presidência. Claro. Mantiver, né? Isso. Mas se tiver um gestor, porque se voltar ao que era antes,
dessas pessoas mais apaixonadas do que propriamente gestão, aí realmente volta tudo. Então, o problema, eu acho que não é só a questão monetária, é a questão de como você trata o negócio. Você pode ter o dinheiro, você pode ter uma das maiores torcidas e ter como alavancar sua receita. Mas se você não tem a gestão daquilo, não vai valer a pena. A gente tem o exemplo do Corinthians. Deixa o Gustavo falar. Novamente, Gustavo. Ela levantou um ponto muito interessante sobre justamente essa questão do patrocínio do Palmeiras. Eu me lembro de uma frase que a Leila Pereira disse ano passado, que foi justamente quando o Corinthians estava prestes a fechar um dos maiores patrocínios da história do futebol, que era A da Superbet, né? A da Vai de Bet. Com a Vai de Bet, que era mais de 100 milhões de reais. E aí ficou clara a disparidade, né, do Palmeiras, que era de longe o clube mais vencedor de São Paulo nos últimos anos. Você viu a disparidade, né, do quanto a Crefisa pagava para o quanto a patrocinadora Master de São Paulo pagava e Corinthians pagaria, no caso, né? E eu me lembro da declaração da Leila Pereira, que ela deixou bem claro que se houvesse uma proposta boa, ela abriria a mão de ser a patrocinadora Master. Então eu acho que isso também foi meio que pressão da torcida. E aí um ponto relevante é até que ponto a torcida pode influenciar no resultado financeiro de um clube, né? Eu acho que nem só a pressão da torcida, a pressão política também interna do clube. Porque vamos lá, o Corinthians é o principal rival do Palmeiras. Se você deixa o seu principal rival ter a camisa mais valiosa do Brasil e você ganhando o quíntuplo de título dele, tem alguma coisa errada. Sim. E aí o conselho vem em cima de você. E aí você não é reeleita. E até que ponto vai a mente do gestor, né? Até que ponto ele está disposto a abrir mão da gestão profissional pela pressão mesmo do seu torcedor, né? Desse fanatismo que é o futebol. A questão do boom de casas de aposta de uns anos para cá também eu acho que causou uma distorção, na minha visão, acho que causou uma distorção bem, não sei se relevante, mas causou uma distorção nesse sentido, porque a gente está vendo clubes que até 2022, 2023, até a Gabriela deve saber melhor, quando o Botafogo fechou o patrocínio da... Oi? Isso aí, Parimet, isso aí. Quando o Botafogo fechou o patrocínio da Parimet, era um dos maiores patrocínios do Brasil, 30 milhões de reais. Aí no ano seguinte, o negócio foi escalonando. Hoje temos o Corinthians ganhando, se não me engano, acho que não lembro qual é a patrocinadora do Corinthians. O Corinthians está pagando mais de 100 milhões de reais de patrocínio. O Flamengo ganhando mais. O Flamengo, se não me engano, está pagando mais de 100 milhões de reais de patrocínio também, né? E por aí vai. Eu acho que as casas de aposta também causaram uma distorção nesse sentido. Mas... O dinheiro foi tão grande que fez o Flamengo largar o banco do lado. Sim, o Banco de Brasília. O Flamengo abriu um banco junto com o Banco de Brasília e veio um dinheiro tão forte que não. Pega o exemplo da Série A, eu acho que mais da metade dos clubes tem Acho casa que de quase todos. aposta. Agora, qual é a consequência das demonstrações, gente? A possibilidade aqui. Vamos viajar na maionese, mas vamos dizer, por que isso? Você queria participar? Não? A conexão entre Palmeiras, Botafogo e Unimed, era só o patrocinador estar injetando dinheiro em uma parte para jogadores específicos. Mas já foi. Beleza. Fala alguma coisa, Gabriel? O que você perguntou, tipo, o que isso vai levar nas questões das demonstrações? Eu acho que o maior, o que a gente tem de torcida e como os clubes refletem isso, tem a ver com os torcedores, sendo fanáticos ou não, não vendo a questão da gestão ou não. Então, por isso que a demonstração financeira é importante, para esses torcedores saberem como está o cenário do seu time. E assim, você colocar as principais demonstrações, uma pessoa que é leiga na contabilidade e até mesmo a gente da contabilidade não vai saber o que propriamente cada coisinha tem um significado, entendeu? Então, por isso que a demonstração financeira ela é muito importante, ela tem que ser regulamentada, porque o principal agente que recebe isso são os torcedores,
que pode ter essa voz de cobrar e falar, pô, sua receita bruta é isso, mas com tantas deduções, com tantas... pega um déficit, então, ou aumenta a sua dívida, será que isso é válido? Entendeu? Então, assim, é uma arma de você cobrar, porque o maior interessado no clube são os torcedores. Então, o clube só está ali, o Palmeiras, o Flamengo, o Vasco, só estão sempre ali entre as maiores torcidas, porque... Calma. Entre as maiores torcidas. Porque é essa galera que apoia, independente do resultado, entendeu? Isso é uma pesquisa qualitativa absurda que se a gente conseguisse medir. Qual a influência da torcida na tomada de decisão da gestão dos clubes e como isso vai influenciar, se vai influenciar positivamente ou negativamente. Só Fala. complementando o que ela está... Você tem que falar isso, senão o povo que vai assistindo vai ouvir sua voz. Boa noite, eu Douglas, novamente. Em questão a isso, da paixão do torcedor e relacionada à receita e faturamento do clube, também temos que ver o contexto do histórico ao longo do tempo. Qual a diferença entre antes de 2013, se as pessoas pensavam em faturamento ou pensavam em título, ou após 2013 já pensam mais em faturamento e como dar esse caixa financeiro poder dar um alívio para o futebol do clube em si poder investir e trazer mais resultados ao longo do tempo. O Bernardo quer falar aqui. Chegando. Se apresenta, Bernardo. Com certeza. Meu nome é Bernardo, sou estudante também da graduação de Ciências Contábeis e extensionista aqui do SafeFoot Cash. E essa pauta, né, dos torcedores eu acho muito importante, porque eu acho que o que diferencia mais assim a indústria, né, do que seria a indústria do futebol para as outras indústrias é que, por exemplo, se você pegar... Eu gosto muito da Nike ou da Adidas, por exemplo. Mas por eu gostar muito da Nike ou da Adidas, eu nunca entrei numa demonstração da Nike ou da Adidas para ver o resultado delas. A não ser se eu for um investidor, claro. Mas eu acho que é o que diferencia o futebol, porque nós temos os torcedores. E as demonstrações são muito importantes para os torcedores. Eu acho muito engraçado essa época de que as demonstrações começam a sair porque os grupos de futebol começam a borbulhar. Mas aí já entrando em alguns outros pontos, como da clareza, do acesso à informação, eu nunca vejo ninguém postando um print ou um link da demonstração em si. É algum... Fala do faturamento. Ou é algum post de algum jornalista ou de alguém que falou sobre, um exemplo, o Flamengo aumentou a dívida ou diminuiu a dívida. E é sempre algum torcedor falando, mas a dívida não estava zerada? Ou, o faturamento estava lá em 1 bilhão? O que aconteceu? O que é isso? E aí eu acho que vem da parte da clareza da informação e do acesso também, às vezes, os torcedores não saberem por onde acesso ou também não ter noção de certa informação. E aí é o diferencial, porque o torcedor é um usuário da informação. E a gente precisa saber como que fica esse acesso, como que é a qualidade da informação e como chega, entendeu? Acho muito engraçado essa época, né? Para o torcedor de qualquer clube, se vocês quiserem acessar o site de vocês, a gente tentou aqui, antes de começar a gravação, encontrar como uma pessoa normal, sem saber onde iria encontrar. Então, você coloca lá no Google, demonstrações financeiras, bota o nome do seu clube e o ano que você quer, né? E você vai encontrar. Normalmente, os clubes maiores colocam um link do clube no item transparência e colocam todos os relatórios, os orçamentos, as demonstrações trimestrais, os relatórios anuais, os relatórios completos, com relatório de auditoria e relatório de administração. Então, lá você pode encontrar. Né? Até um desafio para quem estiver ouvindo o podcast, faz esse exercício, dá uma olhada lá. Tem muita questão da nota explicativa que você, se não for contador ou administrador ou economista, provavelmente não vai entender, porque são questões muito específicas e técnicas acerca do negócio, da indústria do futebol e da questão técnica da construção dessa demonstração. Tá?
Eu dou até uma sugestão a mais. Você está falando dos sites dos clubes, mas muitas vezes lá não tem, alguns deles. Eu proponho, inclusive, dar uma olhada no site da federação, porque lá, teoricamente, deveria também estar publicado esses demonstrativos. O Bernardo não está aqui hoje, mas remetendo para o que o Vitor está falando, quando nós quisemos fazer uma pesquisa lá em 2023 sobre um exemplo de clube-empresa que não deu certo, nós procuramos o Figueirense, né? Porque a gente que acompanha o futebol um pouquinho, a gente sabe como o Figueirense é um clube grande, né? Como ele veio nesse vai e vem de tentar uma gestão técnica e profissional, e como o fracasso que aconteceu, que hoje levou o Figueirense à Série D do Campeonato Brasileiro. E no período que nós estávamos fazendo a pesquisa, né? Você faz parte, João? Está aqui. Conta aí, João. Eu esqueci que você fez a pesquisa. Os links estavam todos quebrados no site do Figueirense, né? No portal da transparência. Então a gente tinha alguns anos, mas funcionava, e outros remetia para um outro endereço eletrônico, só que estava todo quebrado. Aí eu fiz o exercício de buscar dentro do site da federação. Alguns anos eu consegui encontrar, né? Voltando para... E a gente tentou contato também por fonte, né? Dentro ali do clube. E milagrosamente, na semana que a gente fez o arranjo, né, do trabalho, os links voltaram. Milagrosamente. Nós enviamos uma carta. O SafeFoot nem existia oficialmente, mas eu mandei em nome do SafeFoot. A gente mandou uma carta para o contador. Inclusive o ano que estava faltando. Aí ele mais atualizado. Deixou lá, mas a coisa mais interessante foi o seguinte: eles disponibilizaram temporariamente os balanços. Eles tinham como referência um artigo, mas que era uma fonte secundária Também. de informação, né? Então, eles começaram a fazer análise baseada nesse artigo, com os dados que estavam publicados, e depois confirmaram que eram reais, que estavam Foi corretos. meio Frankenstein assim mesmo, pegando de um lugar depois de outro. Bem complicado. E, assim, quando a gente solicitou, demorou um tempo, mas aí eles estavam fazendo a pesquisa, a professora não vai dar. Falei, vamos fazer o que dá, e depois a gente vê o que vai dar. O que vai dar. Né? Então, aí eles pegaram, num belo dia, apareceu tudo, e ficou durante um período, depois saiu tudo de volta. Se você for hoje lá, você não vai encontrar nada. Entendeu? Bizarro. Mas isso acontece com clubes maiores também. Do link estar quebrado, de não ter. Eu lembro que quando eu... Já posso citar um, inclusive, pode ir lá no Esporte, que criou um portal da transparência, divulgou isso para o torcedor como se fosse uma realização, e você aperta no link lá e não existe o portal. O Internacional tem algumas demonstrações que você clica e não abre. Não. Sim. Exatamente. Só para transparecer para o torcedor, que muitas vezes não vai procurar, né? Só vê a informação divulgada e... O assunto de governança no futebol é muito interessante, porque a gente sai da questão do que é obrigado, porque o argumento do Red Bull para publicar 5 páginas de números que não significam nada para ninguém, eles não divulgam por questões estratégicas do clube, por gestão estratégica. E dentro do último seminário que a gente aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que a CBF veio com o Conselho Federal de Contabilidade, os contadores dos clubes estavam presentes, a auditoria, todo mundo lá. Eles falaram, olha, o Bragantino defendendo, o Bragantino não divulga porque não é obrigado. Eu falei, hello, cadê a responsabilidade? Tudo bem, a gente brincou aqui no podcast que o Bruno Cantarelli veio, cadê a torcida do Bragantino, né? Em que nível isso importa? Né? Que nível isso importa? Cadê a torcida? Fala. Eu tenho uma pergunta. Essa questão da demonstração do Bragantino é uma questão da governança do Bragantino ou é algo dos clubes da Red Bull? É uma boa pergunta. Se eu souber essa resposta, eu vou... Não, assim, sem zoação. Sem zoação. Vamos fazer uma comparação muito grotesca aqui. Dentro do Brasil, né? A gente sabe que a nossa estrutura de sociedade
Primeira coisa é a estrutura social. A estrutura social, ela espera que haja uma lei que oriente e que obrigue ela a fazer alguma coisa. Se não tiver essa lei, obrigação, ela não vai fazer. Então, eu só faço o que a lei determina que seja feito. Primeira questão. Se você pegar empresas, sem ser futebol, tá? Qualquer empresa, qualquer entidade, qualquer atividade econômica, por exemplo, familiar, que não tenha nenhuma função social, que ela seja a padaria do seu Zé da esquina, o cabeleireiro do fulano de tal lá, que não tem empregados, é só ele. Essas empresas são autogeridas de tal forma que são sociedades de cotas por responsabilidade limitada, que é a estrutura jurídica do Red Bull Bragantino. E essa estrutura jurídica, a composição jurídica do Bragantino, dá para ele a flexibilidade de não publicar nem as demonstrações contábeis. Enquanto estrutura jurídica, enquanto formação de empresa. Tá? Então, se você for ver hoje, quais são as empresas que são obrigadas a seguir as normas contábeis emitidas pelo CPC, IFRS, NBCT e tal, e CVM. São sociedades anônimas de capital aberto e as sociedades anônimas de capital fechado de grande porte. Elas são obrigadas a depositar na CVM, a publicar as informações, ter auditoria independente. Algumas entidades que têm uma função social têm essa obrigatoriedade. As entidades desportivas que têm, como o futebol, elas têm, a partir da lei do Profut, têm essa obrigação por questões do Ministério dos Esportes acompanhar a progressão da dívida, como está sendo feita, o pagamento, e aí elas têm essa obrigação de publicar por conta da lei do Profut, né? E as SAFs agora por conta da lei das SAFs. Fora isso, nenhuma entidade tem obrigação de fazer nada em termos legais, jurídicos. Não vai ter implicação nenhuma se ela não publicar. Mas a gente não está tratando aqui de imposição legal ou jurídica ou obrigatoriedade. A gente está tratando aqui de responsabilidade. Ok? Então, realmente você só vai fazer o que é obrigado? Se fosse o Flamengo, se fosse o Corinthians, a gente sabe quanto é a dívida do Corinthians hoje? Vocês sabem? Real? Real não, mas estima-se. Bota ali. Está tudo dentro do pacote. Estima-se 2,5 bi, por aí. mais ou menos. Fala, Gabriel. Uhum. Numa estrutura social e que a gente precisa de leis, eu acho que é muito ingênuo a gente pensar assim. Uhum. Até porque, saindo do âmbito do Brasil e indo para outros países, você também tem fraudes lá. Sim. Inclusive desportivas, o campeonato italiano, Sim. né? Coisas fiscais. Uhum. Então, assim, quando você fala que a gente precisa essa responsabilidade, todas essas fraudes, quando elas são investigadas, é uma questão fiscal, uma questão que dói no bolso do governo, do acionista, e não da responsabilidade em si de ser transparente como empresa. Uhum. Isso, tanto o clube quanto a empresa mesmo. E esses dois exemplos que você deu, que as duas organizações mais assim organizadas, né, em questão de transparência, são as que realmente importam para o bolso de alguém, tanto os acionistas quanto o governo. Enquanto as outras, como a padaria do seu Zé, ou um salão de médio porte, também fazem transações, também podem ser passíveis de entrar num esquema, justamente porque são pequenas e não levantam suspeitas. Então, assim, a gente deixa de lado essa parte, mas levanta uma grande possibilidade
de explorar aquilo, entendeu? E isso eu estou falando mundial, não estou falando só do Brasil. Que você pega essa parte que não é bem visualizada, que é a parte, e você faz os seus esquemas, porque ali ninguém vai mexer. O que importa mesmo tá lá seguindo as regras, tudo direitinho, porque ou vai impactar no acionista ou no governo. Uhum. E, em questão do clube de futebol, não é a transparência contábil que eles vão olhar, não é as demonstrações, e sim se em algum âmbito teve alguma fraude fiscal, que vai impactar na contribuição dele para o governo, ou no acionista, caso ele seja uma SAF. Então, é muito mais de quem vai doer do que a responsabilidade em si. Então, você tá traduzindo, não sei se quem foi meu aluno de teoria da contabilidade, que eu sempre falei isso na disciplina. O que interessa é o money on the pocket. Sim. Né? Então, é baseado no que o dinheiro vai decidir, sim, e vai definir o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Né? Exatamente. Então, e sai desse âmbito cultural social. Porque o mundo em si é um mundo capitalista. Então, até mesmo a China, Rússia e Coreia do Norte, elas estão inseridas nesse sistema. Então, é exatamente isso que você falou. É aonde vai doer o bolso. Uhum. E não a responsabilidade em si. Entendeu? Tá, então a gente já tem parâmetros aqui para fazer outro tipo de trabalho. A gente tem a variável torcida nas demonstrações contábeis. A gente tem a variável a quem interessa financeiramente essas demonstrações e a quem, por quê e qual é o maior incentivo de publicação das demonstrações contábeis. É o incentivo financeiro? É a responsabilidade, como eu falei? É uma questão de só faço se eu sou obrigado? Ou é governança? Então, a gente tem uma série de variáveis que influenciam nos times de futebol que podem ser bem exploradas e estudadas. Correto? Concordam com isso? Sim. Eu acho que também é questão macroeconômica, professora. Porque se a gente for parar para pensar em movimentação monetária dentro do futebol, é muita coisa. Se a gente juntar essas bets, então... sobretudo nos últimos anos, a né? Ernest Young, bizarro isso. A Ernest Young, em 2023, junto com a CBF, fez um estudo e eles chegaram no valor de 52,9 bilhões movimentados durante o ano. Aonde? No futebol. Aqui só no mundo todo? 52,9 bilhões. Só no Brasil. Isso dá 0,7% do PIB de 2022. Ou seja, uma participação relativa do PIB. Esse ano, em janeiro de 2025, foi movimentado 13,2 bilhões só em transferências. O Brasil foi o país que mais teve transferência de jogador no mundo. É porque é a janela principal da Europa. 6%. É porque essa é a nossa principal janela. A gente teria que ter uma referência de janela igualitária para saber quem é realmente maior. Né? Mas é um aumento de 56% comparando o período de 2024 com o período desse ano. É um crescimento muito grande de volume de movimento. Ou seja, isso mostra que o futebol como indústria, como o Bernardo falou, ele cresce muito e de forma exponencial a cada ano. Um momento isso não vai ter freio. E como você vai deixar para regular quando a coisa estiver descontrolada? Você vai deixar para botar a mão ali quando estiver tudo ruim? Porque, economicamente falando, não só para os clubes, mas para o país, 0,7% do PIB é muita coisa. É um dinheiro que está ali, ninguém vê, ninguém liga para como ele é gasto. Mas é um volume muito grande de transação. Uhum. Isso e aí, como que isso vai impactar na economia do país? Não só a questão esportiva, mas a questão econômica em si, a questão macroeconômica. É relativa, é importante. Isso já abre discussão também para outros tópicos que a gente trouxe aqui, como o fair play financeiro, por exemplo. Uhum. Então, já a gente está fugindo muito do assunto, sim. Mas a gente queria falar aqui
Outro, para a gente, porque também. Hoje a gente está fazendo um aquecimento nesse podcast de um assunto que nós vamos tratar novamente lá na frente, quando todos os clubes tiverem publicado suas demonstrações. A gente espera isso, né? A gente espera isso. que há tempo. Que num próximo podcast que a gente vai gravar com esse tema, a gente já tenha muita base para fazer análises, né? Então, a gente vai ver o pós. Hoje, a gente está tratando do que a gente espera, né? O que pode influenciar, o que não vai. E o pós, o que aconteceu. A gente vai trabalhar com uma situação ex post, que é ex ante, ou seja, antes do fato relevante acontecer. E aí, minha pergunta para vocês. Eu comentei que o João trouxe um ponto extremamente importante que pode ser base para justificativa, inclusive, de se propor uma padronização das demonstrações contábeis. Porque o governo... Pode falar. Que o governo tem interesse. Quando as SAFs começarem a serem tributadas, né, passar aqueles primeiros 5 anos, elas começarem a ter que recolher os impostos, isso vai abrir o olhão. E aí, nós temos que fazer um podcast daqui a 5 anos, 4 anos, 3 anos, remetendo no que a gente está falando hoje para saber, mudou alguma coisa? Tem uma lei... Aqui a gente está falando de questões de aonde vai no bolso, a quem interessa a informação. Será que daqui a 4 anos, 5 anos, a gente não vai ter algo já impositivo? Né? Ainda mais com as SAFs, os clubes associativos tendendo mais a ideia de SAF, ou um outro modelo administrativo. De clube-empresa, né, de empresarização, de alguma forma. Vários clubes já estão nascendo nesse formato. Né? É claro que, independente, olha uma coisa, independente de uma empresa, um clube-empresa tipo o Bragantino, não tributar sobre o lucro, ele recolhe impostos. O governo vai começar a olhar isso também. Vai começar a identificar essa movimentação financeira irrelevante do PIB, vai querer saber. Vai regular as bets, vai regular o mercado de futebol, as transações entre clubes, né? Botafogo compra uma coisa, vende por um valor abaixo do mercado, e aí pega, quando a gente for falar de partes relacionadas, e pega o recurso, o ganho, e joga numa controladora lá não sei aonde, enfim. Aí o Bragantino vai ter que botar lá na parte relacionada. Vai ter que abrir a nossa explicativa. A parte relacionada dele é maior do que o intangível, né? Será que o intangível está lá? Não sei, não pode. Hã? O que mais é preocupante é o passivo. O passivo não circulante é todo de parte relacionada. Quase 600 milhões só de parte não relacionada. Isso é muito estranho. Tem 600 milhões, 560 é parte relacionada. Mas eles sabem o que é. Isso é bem divulgado. A gente sabe o que é. O Carlos está falando da parte relacionada do Botafogo, mas o Botafogo tem nota explicativa. O balanço pode não ser o Master Blaster do universo, mas acontece de ter uma informação, né, que a gente consegue identificar. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu coloquei aqui três aspectos que a gente deveria discutir hoje, né? Só para terminar esse assunto de parte relacionada, que eu acho interessante, aconteceu no Vasco recentemente, né, que o empréstimo, né, que a 777 tinha pegado em nome da Vasco SAF. Sim. Então, quando começar a abrir essas partes relacionadas do Bragantino, por exemplo, a gente pode encontrar esse tipo de coisa, vai ser completamente natural. Então, por isso que eles não mostram. Né? Para você perceber como uma gestão obscura, abre margem para qualquer tipo de interpretação do torcedor, de quem está lá dentro mesmo. Da gente que só olha por questões de interesse. Fala, Gustavo. De administração obscura, eu tenho que citar o caso do Vasco de 2022, que... Cita aí, eu sei que você tá... Foi falar de Vasco. É inevitável. Por questão de curiosidade, eu fui olhar o balanço do Vasco de 22, e ele tem 50 páginas, e começa a partir da página 13. E ele é muito simplesão, e eu me lembro que... E aí entra em outros pontos que a gente já discutiu hoje também, né? Na construção da narrativa.
venderam uma narrativa para o torcedor que se a SAF não fosse vendida ali, Ia fechar as portas. ia fechar as portas. E aí, quando você começa a abrir por questões de renegociação de dívidas, você vê que um dos maiores credores que o Vasco tinha na época era o presidente do clube. Sim. E aí, várias questões de conflito de Olha interesse. o galo aí, André. Não, e várias questões de conflito de interesse que vai surgindo. Porque, por exemplo, quem estava negociando a venda da SAF do Vasco à época Era o próprio presidente. era o próprio presidente. Depois depois virou o CEO da SAF. Então, e justamente venderam para o torcedor uma narrativa, e eu acho que no balanço de 23 eles até tentaram, porque, como ele fala, né, são 34 páginas de apresentação dos resultados, que começa ali só embelezando, né, o embelezeito, e aí um ponto que a gente discutiu hoje, que eu acho que é relevante mais, é a opinião do torcedor sobre como está sendo conduzida a gestão do clube, né? O quanto isso interfere. Não, torcedor, Matheus. Eu não vou nem pronunciar o que ele me fala no off. Quando acabar, você responde a opinião do torcedor. Agora eu vou fazer uma pergunta, 3 perguntas para vocês, tá? Eu acho que são perguntas que a gente vai ficar, talvez, para responder no próximo podcast. Mas que vocês comecem a pensar. A gente pode amadurecer porque essas 3 perguntas, essas 3 questões, essas 3 dúvidas de pesquisa nossa, SafeFoot, podem gerar resultados muito interessantes em termos do que aonde que o projeto quer chegar. Tá? Onde nós podemos chegar. Na verdade, querer, eu não sei nem o que eu quero, porque eu só queria efetivamente me divertir, me distrair. Mas o céu é o limite. Então, e aí aonde a gente quer chegar, a gente depois tem que estabelecer metas de Agora onde. você já briga com o contador de time, você vai ter que sustentar a bronca, professor. Aonde nós queremos chegar? Né? Então, 3 perguntas, 3 questões. Eu deixei com a Gabriela, porque assim, eu tenho as dúvidas, se ninguém anotar, eu esqueço ela depois, entendeu? Então, eu preciso de alguém para anotar. Eu falei o seguinte para ela. Quais são os instrumentos, ou qual a forma... Primeiro, a gente concorda que o futebol precisa de uma regulação, correto? Correto. Como se daria essa regulação? Primeira pergunta. Não olhe para mim, não. Responde aí. Anotem. Está anotado para pensar. Está anotado como se daria a regulação da indústria do futebol brasileiro. Segunda pergunta, baseada no conhecimento do André Lamblec. Qual é o nível ideal de informação das demonstrações financeiras padronizadas dos clubes de futebol? Qual é o nível que resultaria numa qualidade de informação aceitável? Não vou falar em número de páginas, né? Mas que nível de divulgação, que tipo de divulgação de dados relevantes dos clubes seria o ideal? E qual seria o instrumento em que nós poderíamos propor para padronizar essas demonstrações contábeis? Qual o mecanismo? Não me responde. Não é para responder? Não, é para você então tá pensar. bom. Que bom. Aqui, ó, Acabou eu e com o André semana. aqui, meu ajudante aqui, eu vou colocar aqui, vou fazer aqui as vezes de propaganda, tá? Se você fizer essa pergunta para quem está com a caneta mesmo, Assessor para assuntos gerais aqui do SafeFoot, eu descobri, fazendo uma pesquisa muito superficial, que existia um documento chamado Manual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras, aplicadas a entidades desportivas. É esse documento aqui. Ele está impresso no preto e branco, tem aqui 200 e...
Consegue ver? CRC Ceará. Beleza? E ele foi produzido pelo CRC do Ceará. Porque uma das nossas metas aqui é produzir um documento tipo esse aqui. E ele vai ser influenciado diretamente pelo nível ideal de divulgação das demonstrações financeiras padronizadas. Qual é o nível ideal? Então, eu peguei esse documento, a gente na disciplina, vai estudar algumas coisas específicas desse documento, né? Mas, e aí os direitos autorais do CRC do Ceará, do trabalho que foi feito, a compilação de informações aqui, bem interessantes, algumas coisas bem legais aqui, até propostas de registro contábil, de contabilização tem aqui, né? Então... É bem recente até. E eu procurei isso aqui no Apfut. Deixa eu achar aqui. Existe um órgão dentro do Ministério dos Esportes que trata só de futebol. É um conselho deliberativo, com presidente, não sei o quê, e que eu procurei lá várias vezes, tem até um documento aqui impresso, mas dentro do site do Ministério dos Esportes, a gente não encontra o documento desse manual. Apfut, Autoridade Pública de Governança do Futebol. É um documento, é um órgão, entre aspas, consultivo do Ministério dos Esportes, que se reúne. Eu peguei o telefone, porque eu queria ligar para eles, para poder me darem isso aqui, né, esse documento. E é um manual, né? Eu depois mando para vocês darem uma lida, tá? Só a título de curiosidade, o Luiz Melo, que foi CEO do Vasco entre 2020 e 2023, foi presidente da APFUT. Hoje a APFUT tem um outro, acho que é um cara que era juiz, parece, não me lembro, tem uma... Com certeza. Depois a gente entra lá e vou mostrar quem é o presidente, quem são as atas. Agora, eu não encontrei esse documento. A APFUT foi criada para fiscalizar e acompanhar os clubes que aderiram ao Profut, né? E aí eles têm deliberações, eles têm resoluções que determinam a publicação das demonstrações. Lá na APFUT você encontra essas ordens específicas para esses clubes, né, que aderiram ao Profut lá atrás. Tá? Então, são perguntas que a gente vai começar a discutir aqui, a gente vai começar a discutir na sala de aula. Qual é o nível, primeiro? Precisa de regulação? Que tipo e como se daria essa regulação? Pelo Profut. Mas aí nem todo mundo adere ao Profut. Dá para o microfone. Você acabou de dar um exemplo de um órgão regulador, que parece funcionar muito bem, até o CRC fez o manual. Enquanto o CFC, desde 2019, está fazendo reuniões para debater sobre as entidades e não fez nada na prática. Então, assim, já é um avanço, mas foi um avanço por quê? Porque tem um interesse do governo justamente pela questão do acompanhamento do Profut. Uhum. Então, a gente vê que para o órgão regulador existir, tem que ter um interesse em algum aspecto. Sabe? Alguma instância, né? Alguma instância, isso. Não só pela regulamentação da indústria em si. Uhum. Né? Seja pela questão do Profut ou algo mais específico. Então, a gente está vendo que tem um órgão regulador para determinada situação e parece funcionar bem. Parece, sim, tem um avanço muito maior do que o CFC, que é o federal da contabilidade, tem hoje em dia. Uhum. Pelo todos os mecanismos. Porque o que os clubes alegam é que o CFC não fiscaliza. Sim. Logo, ele não fiscaliza e ele não cobra das entidades essas publicações das demonstrações com um nível de padronização mínimo, né? Nível de informação. Mas a gente percebe que só entidades com poder de polícia conseguem
exercer a regulação de verdade. Sim. Tá. Beleza? Fala, João. Surgiu aqui uma dúvida para te deixar confuso um pouco. Sim. A regulação financeira, contábil dos clubes de futebol, ela não esbarraria no Código Civil por ser entidade associativa? Não. Não. A regulação. Como é que está a regulação na sociedade brasileira? Quais são as entidades, quais são as atividades econômicas regulamentadas? Conta aí. CVM. Sociedade Anônima de Capital Aberto, por conta do mercado acionário e por conta da função, não só função financeira, tá? Da influência, do impacto dessas entidades na sociedade. Você tem dois motivos, tá? Então, o mercado financeiro ele é altamente regulado, controlado, porque ele pode quebrar um país, tá? Então, você tem uma função, não só uma função financeira, mas uma função social. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o setor de petróleo é regulado? É altamente regulado? Ele é regulado. Quem estabelece as normas de regulação é a própria Petrobras. Então, quem regula, a Petrobras se autorregula e regula o mercado de petróleo e gás. Então, a função social, eu digo que ela é uma interferência média. Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, regulado. O setor elétrico é fortemente regulado. Por que o setor elétrico é fortemente regulado? Porque ele tem a função de desenvolvimento econômico e social do país. Então, ele é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Por isso, o mercado de energia elétrica é altamente regulado. Tá? O Banco Central regula o sistema financeiro, SUSEP regula o sistema de seguros, resseguros, Então, a regulação, ela surge numa instância, os órgãos reguladores têm poder de polícia, eles têm poder de sancionar, de dar sanção, aplicar sanções, multas, controle eficaz, fiscalização. Então, a regulação existe nesse contexto, ok? Então, existe porque existe uma necessidade, um controle social, um controle financeiro e um poder de sanção. Um poder de polícia, a gente chama, quando estuda os órgãos reguladores. Tá? Então, tem que existir uma regulação. Não seria uma autorregulação. Essa APFUT, ela entra como uma comissão, digamos assim, que ela foi instituída para controlar as entidades que delimitam a APFUT, para fiscalizar como elas estavam sendo, mas ela não tem poder de polícia. Ela não tem poder ela vai dizer o seguinte, você aderiu para o APFUT, você teve benefício, você está cumprindo suas obrigações, beleza. Se não está, perde. Mas nesse sentido, eu queria até uma dúvida que acabou de me ocorrer agora. A própria formação de uma liga entre os clubes brasileiros não seria uma forma de regulação? Porque a gente olha, por exemplo, exemplos da La Liga, a La Liga pune os que infringem, por exemplo, aspectos financeiros. A Premier League também pune. A Premier League tem regras rigorosas com transferências. Então, acho que até que a formação da liga entre os clubes, se tivesse... Mas acredito que essa união dos clubes, formar uma liga propriamente dita, acho que a parte dessa regulação pode ser muito útil essa questão da regulação. O problema foi que o Guilherme falou para a gente aqui, lembra? Lá em 2023, qual o problema dessa nova regulação que poderia ser exercida pelas ligas? Os interesses federativos. As federações estaduais mandam e desmandam. Então, a gente está num feudo. Sim, absolutamente. Um feudo regionalizado, um feudo de São Paulo, um feudo do Rio, que controla o feudo maior que a CBF. Exatamente. Então, a estrutura que existe, e se fosse uma coisa séria, seria uma única liga.
Não 2, não 3. Né? Porque mesmo Poderia ser um instrumento sério, sim, e eficaz para a autorregulação. Porque mesmo que fique independente da CBF, os interesses políticos ainda assim se sobressairiam. Então, você tem uma variável que é muito poderosa e que impede essa coisa de acontecer. Entendeu? Não só a estrutura das entidades, não. O formato em que o clube de futebol brasileiro ele é futebol profissional, mas ele é gerido de forma amadora. Então, isso eu acho que é quando for uma gestão profissional, técnica, capaz, com governança responsável, pode ser que isso aconteça automaticamente. Correto? Né? Aí a gente volta para aquela pergunta que você fez, de todo jeito. Volta tudo de novo. Agora, o que você fez, eu não consigo... A pergunta que você fez lá inicial foi... Se esbarraria no Código Civil. Hã? Se a regulação esbarraria no Código Civil. Não. Por causa do formato jurídico dos clubes. Não, porque a gente tem... A gente tem, por exemplo, na ANEEL, a gente tem empresas de capital fechado pequenas, limitadas, que são reguladas, independentes. E elas têm um nível de informação pequeno, sim. Porque a formação, a produção da informação contábil é cara. A auditoria é um serviço caro. Então, ela é muito diretamente proporcional ao poder de cash, money on the pocket dos clubes e das entidades. Agora, mas toda empresa que está regulada, pode ser grande, pequena, média, tamanho que for, está ligada a isso. Entendeu? Fala. Você falou sobre auditoria, que é uma coisa cara e tudo mais, e a gente pode levantar isso como algo a se responsabilizar, né? Porque a auditoria que dá esse respaldo para as demonstrações, fazem pareceres que quase nunca tem ressalva. Então, você pega uma mesma auditoria com 5 clubes, esses 5 clubes vão ter demonstrações diferentes. Então, assim, quem pode ser responsabilizado por isso também? A corresponsabilidade, a auditoria independente. Porque se são 5 clubes com 5 demonstrações diferentes e nenhum relatório tem alguma ressalva, alguma opinião divergente, a auditoria também seria passível de investigação. Sim, até porque os auditores são contadores. Então, a gente tem uma corresponsabilidade aí deles acerca do que é publicado. Somente do que é mal feito, né? Mesmo quem assina, né? Porque se a gente não tem um órgão regulamentador da indústria em si, a gente tem um órgão que é regulamentador do profissional contábil. Então, quem assina aquilo, quem é responsável pelo aquele relatório do parecer, deveria ser responsabilizado por isso. Concordo. Então, nós vamos fazer a fiscalização. Correto, gente? O SafeFoot vai virar órgão fiscalizador do futebol. SafeFoot. Então, gente, é isso. Eu acho que por hoje a gente discutiu bastante coisa, a gente bateu bastante bola, fizemos um teste piloto aqui para ver como é que funciona a participação dos nossos extensionistas, né? O que vai acontecer. Eu espero que o que for discutido aqui seja bastante legal, interessante para vocês ouvirem depois, né? E vamos aguardar aí as próximas publicações, os próximos episódios do SafeFoot. Nós temos temas muito interessantes para discutir e vamos trazer convidados também muito legais aí para frente, tá bom? Muito obrigada. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Finalizar? Não? Até mais. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Um abraço aí ao pessoal que vai assistir depois. O André gosta de fazer enquetes lá no Spotify, responda as enquetes dele também, né? E para a gente saber se a gente está seguindo um caminho legal, eu acho que a opinião de vocês é super importante para a gente saber se o caminho que a gente está seguindo está sendo... E sigam os canais da FAC. Vejam os outros episódios. O SafeFoot, nós temos um @SafeFootUFRJ.oficial no Instagram. FAC UFRJ no Instagram, FAC UFRJ no Spotify, FAC UFRJ no YouTube, tá?
e no WhatsApp também. Né? Então, sigam-nos e nos ajudem a construir o SafeFoot aí com a opinião de vocês, tá bom? Presidentes dos clubes que quiserem se defender podem vir no Isso! Estão convidados. Não vou botar o nome dele, não, mas o cara que audita os clubes de futebol da BDL pode vir aqui também se defender. Eu quero ver se ele vem. E vamos ver aí o que. Aqui esse canal aqui é extremamente democrático. Convido tá? o seu Pedro Paulo, o Matheus tem umas coisas para falar para ele. Convido os auditores da KPMG, se for Sim, possível, da sim. UI. Venham participar conosco, venham debater com os nossos alunos aqui. Agora, quem quiser contratar os meus alunos aqui para contabilidade, são muito bem formados, viu? Propaganda aqui da UFRJ para vocês. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo episódio do SafeFoodcast. Dá tchau, gente. Dá tchau.